Olá, este é mais um episódio do Entender, um podcast que registra conversas sobre temas da atualidade e, nesta altura, em particular sobre a Covid-19. Cada um de nós tem um modo diferente de reagir ao SARS-CoV-2. A Marta Bonito é atriz, vive em Londres. Eu participei num festival de teatro virtual e digo-te que foi a coisa mais triste, das coisas mais tristes que eu fiz na vida. Dei por mim, sozinha, na minha sala, em frente a um computador, nervosíssima por nada, por estar a entrar em palco, entre aspas. Dei por mim completamente numa sala vazia, a contracenar com o ecrã, e foi de uma solidão imensa. Se as coisas de facto forem por este caminho, eu não sei se consigo fazer parte, porque não é isto que eu acredito que o teatro é, ou que o cinema é. A rapidez com que este malandro atravessou no caminho das pessoas foi de tal forma estonteante que apanhou dezenas, para não dizer milhares, de pessoas desprevenidas. E há quem insista em andar distraído. Que acho que cada um faz o que não é o que lhe apetece, mas é o que é mais de acordo. Por exemplo, há uma companhias de teatro físico que eu via começarem, eles não estão a usar, eles estão a suar e a pular e não sei o quê, eles não estão a usar máscara. Obrigado por estar a ouvir o podcast Entender. Esta série de conversas visa dar a conhecer, de um modo muito pessoal, a forma como diferentes pessoas estão a viver e a conviver com a crise pandémica do coronavírus SARS-CoV-2. Este vírus já marcou em definitivo a nossa vida e, para a esmagadora maioria das pessoas, transformou o dia a dia, alterando repentinamente os hábitos. A sociedade está a começar a entender que não pode continuar a ser como era. Há agora que definir prioridades. Este entender leva-nos a Londres, onde os casos e o controlo do coronavírus sofrem mudanças diárias. Esta cidade já passou por diferentes fases, diferentes normas e agora passa por um aumento brutal de casos e de testes. Londres é uma metrópole, local de trabalho de muitos portugueses, alguns deles no mundo das artes e do espetáculo. Vamos então a entender a vida de alguém que, de um momento para o outro, viu o chão do palco desaparecer. Para o Entender de hoje, conversa com Marta Bonito, atriz, a viver em Londres. Marta, com esta pandemia, a vida tornou-se mais calma ou mais estressante? No início, se calhar mais calma. Como conversávamos há pouco, eu passei o isolamento em Portugal, ia lá passar o meu aniversário com a minha família e ia ficar só 2-3 dias e ia começar um trabalho em Espanha, em Barcelona. E foi precisamente naquela altura em que se começaram a fechar fronteiras, voos cancelados, e eu acabei por ficar em Portugal. Fiquei em Portugal e eu não sabia se ia ficar lá uma semana, 2, um mês, 5 meses, ninguém sabia muito bem no que é que estávamos a entrar. E eu fiquei na casa onde os meus pais moram. Os meus pais moram com os meus avós. E o meu pai é médico, a minha mãe também é médica, mas ela na altura não estava a trabalhar. Se por um lado havia aquela proteção da casa, da família, rapidamente começámos também a perceber que não estávamos assim tão protegidos, exatamente porque o meu pai era médico e estava de serviço e tinha de sair todos os dias e trabalhar e estava em ambientes de risco. E estando os meus avós a viver connosco, tivemos mesmo de tomar muitas medidas de proteção. Eu não me lembro, eu nunca na vida lavei tanto o chão como
como durante aqueles meses, ou os trincos das portas, ou ir às compras, o dia das compras era sempre uma dor de cabeça, porque era desinfetar as coisas todas Ou seja, saíste de Londres para ir fazer um estágio Covid a Portugal, para depois regressares e poderes ensinar aos londrinos como é que se devem proteger. Isso, e não foi só para voltar, mas foi durante o meu estágio de Covid. Eu dizia às pessoas, olha, o Boris Johnson é doido, vejam lá no que é que vocês estão a meter, porque a imunidade de grupo e não sei o quê, nós não sabemos até que ponto é que isso é de facto que está provado e que funciona e como e não sei o quê. Tu que estás a viver ou que viveste estas duas realidades entre a portuguesa e a britânica, notaste grandes diferenças no comportamento? Sim, notei. No início, ainda nestes primeiros tempos, eu notava muita gente em negação do que estava a acontecer cá em Londres, independentemente da nacionalidade das pessoas. Eu acho que em termos de... foi engraçado porque em termos de mídia eu notava que as pessoas estavam muito na bolha onde habitavam, portanto as notícias que obtinham ou que iam vendo era sempre muito consoante o sítio onde eles estavam a viver. Passado um tempo notei outra coisa diferente, que era as pessoas viam as notícias consoante o país delas de origem. Então houve uma coisa engraçada, como por exemplo os memes ou as piadas que as pessoas recebiam eram em diferentes períodos de tempo. Por exemplo, as coisas que eu às vezes enviava estando em Portugal para alguns ingleses, eles passado um mês ou assim é que enviaram as coisas que eu já tinha enviado antes. Foi muito curiosa este tipo Havia um lapso de tempo na reação das pessoas, não é? De espaçamento consoante o período em que o país se encontrava na pandemia. Tens medo atualmente de viver em Londres? Não tenho medo de viver em Londres. Acho que choca-me as medidas não são respeitadas, as que existem mais ou menos. Por exemplo, o uso da máscara não é assim tão comum quanto eu, por exemplo, vi em Portugal. E isso choca-me e põe-me de pé atrás. Mas não a Marta Bonito, quando sai à rua, vai de máscara? Sim. E a reação das outras pessoas? Que olham para a Marta como o alien? Nunca tive assim reações esquisitas. Não conheço pessoas que tiveram de pessoas a acharem, a olharem para eles, porque há aquela coisa, será que esta pessoa está doente? Acho que era o que eles sentiam, mas eu pessoalmente nunca tive nenhuma reação estranha. Para que as pessoas possam entender, tu és atriz, estás a trabalhar profissionalmente em Londres, mas agora estás, eu não diria desempregada, mas parada. Sim, estou parada. Eu tenho outros trabalhos, como muitos atores têm, ou muitas pessoas envolvidas nas artes têm, mas em termos de teatro, eu acho que neste momento tudo o que seja palco está ainda muito parado. Tudo o que seja filme, ecrã, começa, acho que está a começar lentamente, mas já está a andar. Eu noto nas audições, por exemplo, que tenho, sou muito mais para filmes e curtas-metragens e coisas assim do que palco. Antes de irmos por um caminho de explicarmos o que é que está a ser contigo, as autoridades britânicas tomaram medidas rígidas relativamente a vocês? Sim, os teatros foram as primeiras coisas a fechar e serão as últimas. Eu não sei qual é o número máximo de pessoas que podem estar numa mesma sala, mas
mas, por exemplo, é uma altura em que se vê muitas pessoas a desenvolverem one-man shows, por exemplo. Vê-se muito isso agora e pessoas a tentarem criar crowdfundings e coisas assim para terem financiamento para espetáculos para solos. E os teatros estão a começar a abrir, os grandes teatros, mas, por exemplo, os mais pequenos que não conseguem, os fringe, os espaços fringe, que são muito comuns no Reino Unido e aqui em Londres, só vão começar a estar abertos em março, porque eles não conseguem ter medidas de distanciamento como as que são propostas. Eu sei que as autoridades britânicas incluíram várias etapas no regresso das atividades culturais e nas artes performativas, do género de permitir só ensaios, em que os ensaios eram só para determinados grupos de atores que tinham que quase viver em comunidade, que tinham que se conhecer e quase viver juntos, não podiam estar misturados com outros. Os grupos de risco entre atores mais velhos e mais novos eram distanciados. Vocês receberam dos vossos agentes, das vossas equipas de produção, normas que tenham ou que têm de cumprir? Sim, normalmente nós temos a Equity, que funciona como, digamos, o sindicato dos atores, realizadores e outras pessoas envolvidas na indústria, e em todos os trabalhos agora, mesmo nas audições, estão escritas as medidas específicas para esse trabalho, consoante o local ou o número de pessoas, mas normalmente vem sempre, isso está escrito. Mas, por exemplo, nos ensaios daquilo que tu tens tido contacto, ou que tenhas visto, ou que saibas, os atores entre eles usam máscaras, são obrigados não há o close contact, o contacto de proximidade, há mais um distanciamento em palco. Isso já foi definido? Eu acho que cada cabeça a sua sentença. Que acho que cada um faz o que não é o que lhe apetece, mas é o que é mais de acordo. Por exemplo, há uma companhias de teatro físico que eu vi a começarem, eles não estão a usar, eles estão a suar e a pular e não sei o quê, eles não estão a usar máscara. Eu fiz parte de uma crew numa curta-metragem durante este tempo e era numa casa. Eu fazia parte da equipa técnica, portanto não estava como atriz. A única pessoa que não usava máscara era a atriz, porque estava a ser filmada durante as cenas. Acabavam as cenas, ela punha a máscara. Nós tínhamos desinfetantes em pontos estratégicos da casa. Éramos 5 pessoas ao todo. Conseguíamos mais ou menos ter... Estávamos longe uns dos outros, não havia nenhum tipo de contacto que se justificasse fazer, portanto conseguíamos manter esse tipo de distanciamento e... Sim, foi bastante. Sabe uma coisa curiosa? Há coisa de 2 meses tive uma conversa com o Nuno Santos, que era na altura ainda diretor de programas da TVI, que me explicou um pouco o processo de proteção dos atores das novelas, que eles continuavam a gravar e que havia regras, que eles tinham que usar máscaras nas pausas, nos breaks, que só tiravam para gravar os sets, que os assistentes de cenário e toda a parafernália de produtores estavam devidamente protegidos e a usar o gel, mas havia uma coisa que eu não conseguia controlar, é que, terminadas as gravações, cada pessoa ia para a sua casa, ia fazer a sua vida e não viviam em bolha. Acabou por acontecer depois, mais tarde, que alguns atores ficaram infectados porque seguiam as vidas normais, entravam na comunidade e depois regressavam ao set infectados e tiveram que parar as gravações das novelas. Tens esse receio de tu tomas conta de ti, és responsável por ti, mas não sabes quem está à tua volta.
Sim, claro. Isso foi também uma das razões, não só em contexto de trabalho, mas foi uma das razões pelas quais eu decidi ficar em Portugal. Foi porque eu aqui em Londres eu vivo numa casa com mais pessoas e nós podemos controlar a nós próprios, mas não podemos controlar as outras pessoas e o que é que eles fazem, ou com quem é que estão, ou com quem é que deixam de estar. Sim, eu acho que à partida acredito na inteligência das pessoas, acho eu, mas sim, mas é um risco que tens familiares que são médicos, portanto tens uma opinião própria sobre a pandemia. Achas que isto também é culpa do ser humano? Se nós próprios não nos sabemos proteger a nós próprios, porque uma das medidas que foi dita logo de início é: fiquem em casa, acabem com as cadeias de transmissão, mas as pessoas ignoram os avisos, não é? Qual é a tua ideia do que é que está a acontecer? As pessoas ignoram e continuam a ignorar nesta altura, o que eu acho mesmo chocante. E obviamente que as pessoas querem muito viver, e acho que isto também trouxe uma urgência de viver de facto realmente o dia-a-dia e ter as prioridades mais claras, mas ao mesmo tempo eu falo com pessoas e dos mais variados ramos e backgrounds e há muita gente que me diz: isto daqui a uns meses vai passar e o mundo já esqueceu. E eu fico: mas como assim o mundo já esqueceu? Eu não quero esquecer isto. Não é uma guerra, não é uma terceira guerra. Eu ontem fui ao restaurante e comi uma pizza e estive com uma amiga, mas também não é o que tínhamos antes, é outra coisa que o mundo ainda está a tentar descobrir como se refazer disto, porque tem de ser outra coisa. Não vamos voltar ao que era, acho eu. Acho que a vacina vai ter um grande papel nisto tudo, porque e se resultar, se houver, precisamente. Complicado. É complicado. Como é que é o teu dia a dia em Londres? Londres, convenhamos, ou Inglaterra, também é um bocadinho um barril de pólvora, não é? Eles saltam que nem pipocas, não é? Os casos. Sim, eu vou só explicar. Eu estive em Portugal durante os 3 meses e depois eu voltei em junho, antes do Reino Unido ter introduzido a quarentena de 14 dias, que foi introduzida no dia 8 de junho. Eu vi antes porque o escritório onde eu trabalho como secretária é o meu part-time. Eles iriam abrir em junho e eu estava a ser pressionada de alguma forma para regressar e regressei e o escritório não abriu em junho. Bom, mas eu regressei em junho e foi incrível de passar aeroportos vazios e silenciosos como eu nunca tinha visto. Foi assim, um cenário apocalíptico, não é? Do género tocante. De isto bateu fundo. Sim. Filme, sim. E cheguei a Londres e Londres estava com coisa estranha em Londres, junho, não é? Depois de eu ter tido uma primavera maravilhosa em Portugal e as lojas ainda estavam fechadas, estava tudo fechado ainda, os supermercados estavam a funcionar, mas de resto estava tudo fechado. Então eu tive mesmo a sensação que tinha voltado a março, que tinha andado atrás no tempo. E aquilo que eu estava a dizer das pessoas enviarem coisas ou estarem preocupadas sobre coisas específicas em diferentes tempos, é uma coisa que me tem feito muito pensar estamos todos no mesmo tempo, mas em realidades paralelas, parece. Tu
trabalhas em cinema, vives também com cinema, sabes o que é que são analepses e prolepses, não é? E estavas a viver um síndrome, avançavas no filme e depois recuavas outra vez ao início da história, não é? Exato, então esse meu regresso em junho foi assim um soco. Se por um lado eu não estava a desinfeitar chão e com o corrimão a toda a hora, tinha um bocadinho mais de outro tipo de calma. Por outro lado, eu não sabia o que é que havia de fazer comigo em Londres. Obviamente que eu tenho os meus trabalhos e a minha escrita e as minhas coisas que vou desenvolvendo, mas era um espaço e um tempo suspenso que foi muito estranho. E eu acabei por voltar depois, entretanto o escritório não abriu, e eu em julho, no final de julho, voltei a Portugal, porque entretanto o escritório, o meu chefe disse-me que só abriria em setembro. E eu, bem, não estou aqui a fazer nada. Londres é uma cidade que vale pelos serviços que oferece, pelos teatros, pelo cinema, por ir aqui e acolá, e neste tempo isso não é possível. Portanto, eu estava fechada em casa e andava aqui a dar voltas aos parques que tenho à volta. E pronto, mesmo para ver pessoas, toda a gente vive em sítios diferentes. Londres é enorme, para se andar para qualquer lado é sempre uma estopada de tempo até lá, portanto senti-me mesmo muito isolada. Voltei a Portugal, estive outra vez com a minha família, as coisas de alguma forma sentia mais normais lá, nem que seja pela dimensão dos passos, que é tudo mais execuível de ir aqui ou acolá, de uma forma que eu aqui em Londres não conseguia. Portanto estive lá mais ou menos outro mês. Mas sentiste mais segurança em Portugal do que em Londres? Sim, sendo essa segurança sendo uma base de respeito, acho eu também, que dá essa segurança, porque eu acho que esta coisa de todos usarmos máscara é mesmo é um dever cívico, quase, não é? É de proteção para com o outro, e acho que vem de uma base de respeito que eu aqui não sinto. Portanto, é uma segurança que vem disso, o que eu senti em Portugal mais. Há uma segurança passiva em Portugal em que as pessoas respeitam. Há casos esporádicos de pessoas que não cumprem nos supermercados ou nos locais onde há grande público, não respeitam as regras, mas notas que em Londres isso acontece menos, ou seja, as pessoas estão mais descomplexadas. A pensar no exemplo dado pelo primeiro-ministro Boris Johnson, que disse: isto é para toda a gente ficar contaminado, não vale a pena fazer nada. Sim, acho que não há. Acho que as pessoas não ligam de facto, não se informam, não se informam realmente, ou então eu não sei exatamente o que é, mas aqui desde os motoristas de autocarros até aos do... Andam ou não andam com máscara os motoristas de autocarro? Não andam. As pessoas no autocarro andam ou não andam? Depende. Vês pessoas com e vês pessoas sem. Não é obrigatório. Nos autocarros diz you must. Must, é. Wear a mask. No metro também. Em lojas e nos supermercados também. É cumprido. Diria que é 50-50. Aqui na realidade de Macau e também aqui nas cidades próximas, Hong Kong e China, Zhuhai, não entras, não tens máscara, não entras no autocarro, o motorista não te deixa, e se tu insistes em entrar, o motorista para o autocarro e não anda. E tens, se o autocarro estiver meio, para não dizer cheio como é hábito, tens todo o autocarro contra ti. Pois. Eu há dias distraí-me e levava a máscara abaixo do nariz. Estava na paragem do autocarro, muita umidade, baixei, e quando pus a máscara no sítio ficou com a pontinha da minha bicanca à mostra.
E vou entrar no autocarro, passo o passe e o motorista em chinês, que não falo chinês, e eu olhei para o lado e vi as pessoas com os olhos focados em mim e eu, sorry, e máscara acima do nariz. Só por este detalhe. Imagine que se fosse entrar sem máscara. A quantidade de pessoas que eu vejo com a máscara a ser mais um acessório além da mala ou da mochila é ridículo, porque a máscara está no pescoço, está exato, só a tapar a boca, está no cotovelo, está não sei onde e não está a fazer o que devia fazer. Sim, eu depois quando voltei de Portugal, já no aeroporto notei, mesmo em Portugal, no Porto, notei assim um bocadinho de desleixo mesmo no próprio aeroporto lá e nas pessoas à volta. Notava-se que eram pessoas que estavam a ir a ouvir de férias, muita mais gente no aeroporto, as filas, eu estava sempre a tentar exercer a minha distância de segurança da pessoa da frente. Passavam-te à frente. E o próprio segurança, antes mesmo da segurança, onde depois os casacos e as malas e não sei o quê, a dizer-me para eu ir que era para despachar serviço. Portanto, se antes, quando eu vim, eu notei, tinha gel e álcool em todos os pontos, tinhas estas coisas todas, agora não havia as caixinhas, mas sem gel nenhum. Portanto, havia ali um desleixo de verão. Já passou a onda, já passou. Exato. Já deste por ti a corrigir alguém? Sim. Queres contar? Não, dei por mim não a falar, mas a fazer assim, com essas máscaras que estão só na ponta do... só na boca. Na boca. Então era eu a fazer o gesto de um bocadinho mais para cima. Sim, às vezes dou por mim a fazer isso às pessoas, sim. Para tentares corrigir, não é? Mas nunca tiveste nenhuma situação em público que tiveste de pôr na ordem a pessoa, do género de, olha, você está a influenciar a minha saúde? Não, nunca tive isso e sinceramente eu nunca me sinto com as costas quentes aqui, porque não há assim tanta gente que eu sinta que estão a cumprir como eu. Portanto, não sei, eu vou recomeçar a trabalhar no escritório esta semana e isso significa que eu vou usar transportes, isso significa que vou para o centro de Londres. Vais comprar Estou quase a perceber que vais comprar um escafandro, não? Olha, estou a pensar em comprar uma bicicleta, apesar de ser uma maluqueira, porque vou demorar imenso tempo. Quantos quilómetros são? Mas, não sei, mas é para aí 1 hora de bicicleta. É bastante, em Londres é bastante. É um bocado. E pronto, e se fosse um sítio soalheiro e sem chuva, era uma coisa. Sim, o tempo é muito agradável em Londres e a chuva também, não é? Mas sim, estou ainda com essa hipótese. Já estás a pensar em regressar ao trabalho? E já começaste a pensar quando começares as gravações ou quando começares as peças, os contactos que vais ter com os teus colegas atores? Como é que vais fazer? Se quiseres contracenar comigo, tens de fazer teste. É isso que vais dizer? Não, acho que não vou ser tão extreme. É mesmo. É um bocado a postura que eu. Eu estou a dizer isso e por acaso não me lembrei de perguntar. As autoridades obrigam-vos a vocês profissionais a fazer testes? Eu acho que só produções muito topo. É que isso é exigido. É obrigado. Mas a partir do momento em que vais para palco, em que vais ter público, certamente podem-te eventualmente exigir isso, não é? Sim. Espero que sim. Espero que sim. Senão o que é que estamos aqui a fazer também?
ia dizer qualquer Não estavas a dizer do que é que tu irias pensar, como é que vais contracenar com os teus colegas? Que eu estava a dizer, se quiseres contracenar comigo, tens que fazer o teste. Relativamente à minha postura desde o início da pandemia, eu acho que também tive uma posição privilegiada por ter os meus pais médicos, porque eu acho mesmo que ou as pessoas se interessam e procuram muito saber, ou então também é facilmente borrifável para perceber o que está a acontecer e exatamente o cerne de tudo. Mas acho que é partilhar informação, dizer, olha, vou lavar as mãos, bora todos lavar as mãos, tentar ter uma postura assim. Acho que também ir até a um extremo em que temos de estar sempre todos isolados e a vida não é possível, também não me parece possível, nem quero. Tenho feito esta pergunta a algumas pessoas durante a entrevista, mais para a parte do final, mas já agora que introduziste esse tema, perante esta pandemia, perante tudo o que vai mudar e já mudou, há alguma coisa que tu não queiras perder de todo? Seja coisas, hábitos ou atitudes que tu tenhas e que dizes, independentemente disto, eu quero continuar a fazer isto ou ter esta atitude? Eu acho que para mim o maior problema é viajar. Ainda ontem eu estava a ver voos. Estava a ver voos para... Eu recebo estes e-mails maravilhosos que dizem quando é que há bons deals para ir para aqui ou para lá. Então recebi que havia viagens maravilhosas de Londres para a Argentina, 400 libras, ida e volta, e eu estava... em março, para o próximo ano, em março, abril, por volta dessa altura. E aquilo está-me assim atravessado. Mas tu podes ir à Argentina e voltar sem fazer isolamento no regresso? Tens de fazer. Aqui também acontece isto, é qualquer... Tu podes sair, mas no regresso tens de fazer isolamento. E há aqui uma pessoa que eu conheço que é como tu, que eu já lhe chamo o maluquinho das reservas, que ele está sempre a reservar 2 meses a seguir e a cancelar 2 meses a seguir, porque e há dias eu o encontrei na rua, estivemos a conversar um bocadinho e ele disse, já tem a viagem marcada para ir a Portugal no Natal, e eu disse, mas já marcaste e pagaste, já está tudo pago. E disse, mas tu já viste que ainda no regresso eventualmente tens de fazer quarentena? Se tiver que fazer quarentena, cancela outra vez. Eu acho que para mim é isso. Acho que, por exemplo, eu sou freelancer e esta coisa de trabalhar em casa, e eu sou freelancer e sou atriz e tenho que ter 50 mil trabalhos à volta para conseguir pagar as contas e não sei o quê. Portanto, eu acho que estas voltas de trabalhar a partir de casa ou tentar... Eu conheço muita gente que começaram a ficar muito nervosas porque não sabiam o que é que haviam de fazer com elas por estar em casa, não sei o quê. Eu não tenho esses problemas, porque faz parte da minha vida, é assim, já pela natureza das coisas que faço. Mas a coisa de viajar, a possibilidade de comprar um bilhete e ir e estar, isso para mim afeta-me e acho que as viagens vão ser diferentes. É isso que estavas a dizer, por exemplo, da quarentena. Eu acho que durante um tempo isso vai fazer parte das pessoas que quiserem viajar. Acho que a quarentena Posso vai fazer ser... uma pergunta, Marta, que é se for obrigatório tomares a vacina para viajar, vais fazê-lo de imediato? Sim, eu faria. Ok, já entendi o desespero. Sim. Já entendi. Não é desespero, mas às vezes é aquela coisa de na tua cabeça ser a possibilidade de podes não fazer, mas podes fazê-lo, e isso há um chip qualquer cerebral claro, que faz toda a diferença. Mas não tens medo de que as coisas
Ok, a vacina pode correr bem, mas há quem diga que ainda é muito cedo. Claro, eu acho que teria mais medo se estivesse em casa com os meus pais, com os meus avós, com pessoas próximas do risco. Estando sozinha, esse medo assim não é tão forte. Não é porque eu acho que sou invencível ou que isto não me toque, não é por aí, é porque todos sabemos que há grupos de risco. Imagina que o teatro são mais vulneráveis. E a contracenar e até inclusivamente o cinema é afetado, ou seja, cada vez mais tem de haver distanciamento, não pode estar de proximidade, as produções começam a ser mais caras por causa das regras. Isso também afeta-te profissionalmente. Claro. Durante isto tudo, as pessoas tentaram de alguma forma fazer coisas online e ter peças online e fazer coisas. Eu participei num festival de teatro virtual e digo-te que foi a coisa mais triste, das coisas mais tristes que eu fiz na vida. Dei por mim, sozinha, na minha sala, em frente a um computador, nervosíssima por nada, por estar a entrar em palco, entre aspas. Dei por mim completamente numa sala vazia, a contracenar com o ecrã, e foi de uma solidão imensa. Se as coisas de facto forem por este caminho, eu não sei se consigo fazer parte, porque não é isto que eu acredito que precisas do calor humano, precisas da proximidade. Preciso eu e precisamos nós todos, e em termos de teatro e cinema é preciso, o corpo é preciso, o corpo é a nossa ferramenta, é com ela que nós trabalhamos e com que é outra linguagem além do diálogo e das palavras, que eu acho fundamental. Portanto, precisas de ver a reação do outro lado, quer do público, quer dos teus colegas, não é? A chamada linguagem não verbal também interage connosco. Claro, eu acredito que o teatro é um contínuo diálogo, não só com as pessoas com que o fazem, mas com o público. É preciso público para ver teatro, e sem isso não é teatro, é outra coisa qualquer, mas não é teatro. Também podes viajar pela net. E não sentes cheiros de nós, não vês como é que as pessoas se movem. São mundos diferentes e mundos complicados. Acreditas que nada vai ser como antes? Ou tudo vai ser igual? Daqui a 6 meses, como dizias há pouco. Acho que as coisas não vão ser iguais, mas também acho que não vão mudar assim tão radicalmente, parece-me. Espero que, ou tenho esperança que não, porque, por exemplo, isto de ser tudo online, não sei o quê, eu não me consigo imaginar num mundo assim, de alguma forma. Não me é de todo humano. A tua vida mudou já? Aí em Londres? Sim, mudou bastante. Deixaste de ter hábitos, deixaste de ter rotinas? Não, sim e não, mas é mais em Londres, sendo uma grande cidade, e Londres é rica e as pessoas gostam de Londres porque é uma cidade onde tens sempre coisas para fazer, onde tens os bares e os restaurantes e os cinemas e eventos a toda a hora, e há sempre muita energia e muita ebulição e há coisas para fazer sempre, e isto deixou de existir. Portanto, Londres assim não é a Londres que nós conhecemos. Não há coisas para ir, que vai começar a haver muito, muito gradualmente, mas também acho que existe ainda mais a coisa de selecionar o que
o que é que queres ir fazer, selecionar as viagens que fazes de um lado ou outro da cidade ou para onde tens de deslocar, porque tens sempre quase de te deslocar. Por exemplo, nós aqui como família damos por nós sempre que vamos à rua e estamos confinados a 30 km², que é mais ou menos a dimensão da área de Macau. Sempre que há aglomerados de pessoas, quase instintivamente vamos para o outro lado, para o outro passeio, e esse é um hábito que deixamos de ter. Ou seja, quando há muitas pessoas, não vamos. Já deste por ti a fugir de multidões? Sim, tanto em Portugal como aqui. Quando vejo que há muitas pessoas, eu vou para o outro lado da rua ou vou para outra. Sim, já está, já é automático, já é sem pensar quase. Para acabar, isto é uma tragédia grega? Ou não? Sim, é porque é também nisto de ser-se humano e das novas tecnologias, de aparentemente nos ligarem todos, mas depois não é assim, não nos ligam assim tanto. É uma aparência. Estás próxima, mas não estás, é isso? Sim. Estás próxima das pessoas, mas não tens a proximidade. Sim, e acho que há intimidades que se perdem pela não vivência e pela não... Nem que seja ir tomar um café, coisas simples como isso. Sim. Marta, obrigado por esta conversa com o Entender. Obrigada. Espero que em breve consigas viajar para os teus sonhos, pelo menos é o seu desejo, e que corra tudo bem aí por Londres. Obrigada. Este episódio do Entender fica por aqui. Nestas conversas pode ouvir opiniões, conhecer experiências e entender como diferentes pessoas estão a lidar com a pandemia Covid-19. Acima de tudo, quero com estes episódios dar-lhe a possibilidade de entender como se deve proteger contra este coronavírus. Mas fundamental é que possa quebrar as cadeias de transmissão. Para isso, é necessário que lave as mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura das pessoas que estejam a tossir ou que estejam a espirrar. Use máscara sempre que possível e mantenha o distanciamento físico. Siga a sua intuição. Use máscara sempre que estiver em zonas com muitas pessoas. Mais vale prevenir do que remediar. E já agora, não toque nos olhos, não toque no nariz ou na boca. E se tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca dobrando o braço ou com um lenço. Se sentir alguma indisposição, fique em casa. E se tiver febre, tosse ou dificuldade em respirar, procure atendimento médico. Se achar que tem algum contributo ou alguma crítica para o Entender, envie a sua opinião através do site www.entender.me. Já agora, se quiser saber as novidades, clique naquele botão que diz seguir ou subscrever. E se não se importa, também pode partilhar o Entender com os seus amigos. Eu sou o Vítor Moutinho e voltarei em breve com uma nova conversa.